Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço muito a presença de todos vocês. É muito, muito importante todos vocês estarem aqui conosco e eu peço ainda que vocês continuem nos acompanhando e também que vocês possam continuar nos acompanhando e compartilhar com seus amigos as suas impressões, que isso nos ajuda muito, e também os nossos áudios e episódios. Bom, gente, eu quero nesse momento, a gente vai finalizar a cobertura da sexta temporada de Lost. A gente finaliza a nossa cobertura e dá as impressões e análises da sexta e complexa temporada. Na minha opinião, para ser bem sincera, é sim uma série muito interessante, mas eu concordo com algumas pessoas que essa sexta temporada ela foi bem mais complexa. A impressão que deu geralmente isso acontece muito com séries muito longas, de que muitos dos enredos acabaram sendo muito, como é que a gente pode dizer? Foram muito corridos, foram muito abruptos, de certa forma. Mas eu acredito que a imagem que essa sexta temporada quis entregar, eles conseguiram, de certa forma, passar. Lembrando, né, que quando a gente faz uma análise, a gente coloca alguns pontos, né, mesmo da temporada, então vão ter alguns spoilers se caso você ainda não viu a sexta temporada. Eu acredito que toda a nossa cobertura, a gente sempre traz alguns pontos da temporada como um todo. Bom, vamos aqui, eu ainda tô meio confusa com essa sexta temporada, para ser bem sincera, e diante dos últimos acontecimentos aí e tal, a gente fica meio assim ainda pensando no que dizer, né? Na semana passada a gente teve o bombástico segundo episódio de The Last of Us, e tem algo que eu esqueci de mim, de colocar mesmo naquele episódio, e a gente vai colocar. A gente deve ter colocado, né, no episódio quarta, no momento em que a gente tá gravando aqui. Eu não cheguei a gravar os outros episódios ainda, mas, né, vou colocar tudo direitinho para vocês durante a semana. Essa sexta temporada, eu acho ela uma temporada de extremos, porque é uma temporada de fechamento de toda a história, mas que existem pontas nela que, até mesmo por causa, né, como não é uma história linear, a gente fica meio confuso, a gente fica meio sem entender o que aconteceu durante essa sexta temporada, mas de uma forma geral, a série sim entregou tudo aquilo que ela se propunha a entregar. Eu ainda acho que a série ela não entregaria todas as respostas. Eu até vi recentemente uma resenha de um filme que eu pretendo ver em breve, assim que eu conseguir. Eu quero ver essa resenha desse filme, né? Eu quero ver esse filme para a gente poder comentar sobre ele aqui também no canal. E alguns criadores de conteúdo têm colocado muito nessa premissa, e é uma coisa que eu tenho começado a repensar com relação ao que a gente consome como um todo. É que a gente ainda tem essa questão de que todo filme série tem que estar trazendo respostas pra gente, que toda temporada ela tem que dar as suas respostas.
Na minha opinião, hoje em dia, né, depois de tanta coisa que a gente vê, de que nem tudo precisa de respostas, porque às vezes o não dar a resposta também acaba sendo uma resposta, de certa forma. E eu acredito que, com relação à ilha, que ela também é um personagem, apesar de que é uma história muito simplória, na verdade. Mas a gente vê que a mística dessa ilha, ela não seria dada a resposta dela. Eu fiquei com essa impressão. E muita gente realmente entendeu o final da série errado. Eu também fiquei nesse conflito, né, quando eu fui vendo a série, mas eu procurei vê-la de coração aberto para tentar entender toda a dinâmica do que essa série queria passar. E na verdade, o que acontece aqui na série, como muita gente fica pensando, é de que eles estariam mortos desde o início, e não é bem isso o que acontece aqui. Realmente, todos aqueles eventos que ocorreram na ilha aconteceram de verdade. Realmente, o voo da Oceanic caiu naquela ilha. Muitos acabaram perdendo suas vidas ali na ilha mesmo. Mas sim, personagens saíram daquela ilha. Então aqui a gente vão ter planos da temporada como um todo, de que essa série, ela na verdade a gente pode dizer como uma alegoria, a gente também pode dizer isso como uma alegoria, mas meio que colocando todos os tipos de impressões culturais e espirituais, religiosas, que quer que seja, de coisas que existem mesmo na humanidade. O que você acha que seria a sua vida depois que você partir deste plano? O que seria? Como seria a sua vida? Você acha que essa questão de céu, inferno, purgatório, isso existe de certa forma? E como seria a impressão disso dentro de outras religiões também? Então é na verdade isso que essa série vem nos entregar. Ela vem entregar todas essas dinâmicas e sim, eles estavam mortos, sim, mas não desde o início, como muita gente acreditava. Aqui a gente vai, na verdade, entendendo que aqueles números representavam os próprios passageiros, uma explicação, na minha opinião, do Neida total, mas era um meio da ilha de poder atrair esses personagens para aquele local específico. É como se em algum momento nas suas vidas eles tivessem a oportunidade, então, de ver as suas vidas dentro daquilo que eles escolheram, as escolhas erradas e tudo mais, o que aconteceu, mas eles tivessem uma última oportunidade de tentarem fazer algo de bom para eles e que assim, quando eles passassem para o próximo plano, eles tivessem uma melhor oportunidade. Então, é mais ou menos isso que a gente entende dessa última temporada, dentro do que todas as religiões que nós conhecemos hoje em dia entregam, sabe? Então, assim, tem explicações ali muito nada a ver, na verdade. Essa questão da Dharma, que a ideia era realmente impedir o fim do mundo, e eu creio que isso não é possível. Eu
tenho que dizer isso para você. Eu acredito que este mundo que nós vivemos uma hora vai ter que zerar mesmo. E não é por maldade, é porque realmente a gente está fazendo muita cagada mesmo. E não tem como as coisas continuarem como estão. Mas eu acho que não vai ser do jeito que todo mundo está imaginando, na minha opinião. Vão acontecer outras coisas. E quando você parte deste mundo, é tipo o fim do mundo para você, né? Assim, se você for pensar nisso. E muda um pouco, dá aquele clique na cabeça de quem vai mesmo com o coração aberto e tenta entender todas as minúcias e tudo que acontece durante as suas vidas. Então, é como que um final, né, de vida e um reset do que seria essa vida futura. E sim, alguns daqueles passageiros saíram da ilha, o Wyatt mesmo foi um deles que realmente saiu da ilha. Então, não tem, assim, essa questão muito de limbo. Ah, toda a série era um limbo deles. Não, tá? Tem sim alguns pontos que eles viveram aquelas vidas, mas assim, é como se fossem resoluções de coisas que eles viveram, sabe? É bastante confuso. Eu achei uma temporada muito corrida para os episódios em que ela acabou passando. E veja, a gente está em 2025, falando de uma série que terminou em 2010. Olha a quantidade de tempo que tem que a gente teve esse final de Lost e às vezes eu acredito também que aquela questão da greve dos roteiristas acabou influenciando sim nessa história. É aquele famoso assim, ó, vocês tiveram muito tempo para entregar esse negócio, então me dá rápido isso aqui. Mas, assim, e eles ainda confusos, né? Essa questão de bater o martelo, de não bater. E eu acredito até que hoje em dia, essas séries atuais, o qual a gente vê, já tenham aquela questão assim de que, olha, com X temporadas a gente termina a história. E mesmo assim existem questões com roteiristas que não ficam bem não tem resolução e que às vezes dão uns finais aí que a gente não gosta, além de cancelamentos. São coisas muito comuns hoje em dia, mas na época de Lost ninguém esperava mesmo por essas coisas. E assim, vamos pensar também nas séries que tinham antes, nesse período em que Lost acabou. A gente já estavam tendo produções muito boas, né? Assim, então, na verdade, essa série ela despontou muito, tanto pela sua mística daquela questão de os episódios de antes, de depois, esses flashcards e flashcards é ótima, né? Os flashbacks e os flash flowers, então é algo muito novo tudo isso, mas que de certa forma você consegue, são pontas que são anexadas a essa história. Quando eu lembro dessa questão de dos flashbacks, eu lembro muito daquela série From, que é uma série ótima. A gente já chegou a comentar sobre ela aqui no canal em alguns momentos, mas é uma série excelente. Eu quero depois fazer algo, né, sobre ela. Outra série que não tinha muito isso, mas que já estava na época dando a boa despontada, era Plantão Médico. Mas com essa questão da vida, né, dos profissionais mostrando essa rotina complexa. A gente falou de The Pitt há poucos dias. E muito do que a gente vê hoje em dia está concentrado aqui também. Então, como eu disse no nosso vídeo com relação ao segundo episódio da temporada de The Last of Us, a gente às vezes precisa pensar no que realmente motiva a gente. Por que a gente ainda insiste?
que certas coisas têm que ser iguaizinhas, as coisas têm que ter uma resposta. Quando é uma adaptação de livro tem que ser igual. Assim, existem coisas e coisas, né? Que dá pra gente poder fazer uma coisa complexa, mas porém mais fluida, sabe? E a gente pode dizer que Lost começou isso aqui, às vezes não teve o desenvolvimento que às vezes ela mesma queria ter, mas que chegou um momento aqui que alguns personagens eles falaram assim, olha, o que eu faço com você, filho? É igual mesmo o destino do Said ali, falei, nossa, era isso mesmo, desde o início. Não gostei de algumas coisas, com certeza. Não é um final exatamente maravilhoso que me agradou, mas eu consegui entender assim alguns pontos que a série colocava e assim foi um fechamento interessante para a temporada. Tem até umas coisas extras que se encontra pelo YouTube. Você pode procurar e você acha esse material extra. É como se ele meio que tampasse alguns buracos ali da série, mas no geral, se você for pensar bem, no geral, tem muita coisa que fez sentido sim aqui na série. A questão das experiências, né? Por que foi escolhido, né, o urso polar. Tem algumas coisas que fizeram sentido. Essa também questão do bem ou mal. E até que ponto você precisa fazer, até que consequência, né? Você precisa acabar deixando para que a gente tivesse algum segredo escondido, né? Até que ponto você está disposto a guardar segredos, sabe? E quais segredos você quer guardar mesmo? Então, eu acho que essa questão do o que estiver, tanto o Ben quanto o Jacob, para guardar o segredo ali da ilha, aquela localização exata da ilha, não sei. Tem essas coisas, sabe, que não fizeram muito sentido na minha cabeça, mas depois, quando você para, você analisa, você vê os vídeos de criadores de conteúdo que falaram sobre Lost, e aí você vai meditando com relação ao que você viu e, de certa forma, sim, faz muito sentido em tudo isso. Então, é uma série que mudou, sim, a cultura pop. É uma série que merece ser revista em algum momento da sua vida. Se você, às vezes você não viu ainda, estou morrendo de inveja de você, aliás. Mas é uma série que você precisa ter um coração aberto para vê-la. Você precisa sentir as conexões que você teria com cada um dos personagens e entender que ela pode não entregar todos os finais que você espera. E a gente tentar não criar expectativa, passar a criar bicho, passar a criar outras coisas, que expectativa não dá para criar mesmo, a gente já percebeu que não. Então é isso, nós finalizamos a cobertura de Lost. Eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam nessas 6 alternadas semanas, né? A gente ainda teve uma pausa nesse meio, porque é muita coisa que está acontecendo na minha vida e tem hora que você tem que dar uma parada para poder prosseguir. Em breve a gente vai falar mais uma vez, né? Uma reanálise da segunda temporada de The White Lotus e na semana seguinte a gente vai falar sobre The Blacklist, na primeira temporada, e também aí a gente vai falando igual Andor, né, The Last of Us e outras coisas que a gente tem visto aqui no canal. Então é isso, muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Continuem nos acompanhando, continuem compartilhando os nossos áudios, né, os nossos episódios, os nossos vídeos resenha. E é isso, um grande abraço, que Deus abençoe a